O desaparecimento de Jéssica Fernanda Rizzo já completou mais de um ano e a família ainda vive à espera de respostas. Em meio a confissões, buscas e um caso que chocou toda a nossa macro-região, a família cobra a ação da polícia para que a história finalmente tenha um desfecho. Jéssica Fernanda Rizzo, de 33 anos, está desaparecida há mais de um ano. A última mensagem enviada à família foi em março de 2024. Na ocasião, ela pediu dinheiro emprestado à prima. Desde então, Jéssica não fez mais contato e parou de responder às mensagens. A gente foi criado junto de pequeno. Depois chegou uma hora que a Jéssica ela foi embora para Jaboticabal e a gente mantinha contato, mas pelo celular. Na época que a gente falou com a Jéssica das últimas vezes, ela chegou a comentar que ela tinha quebrado o braço e que ela colocou pino no braço esquerdo. Talvez ajuda, né, nas buscas, eu acredito. Depois do sumiço, a família procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência na cidade de Barrinha. Mas, segundo Ana Carolina, Jéssica teria sumido em Jaboticabal, onde morava na época, e o registro acabou sendo feito de outra forma. Não registraram como desaparecimento pelo fato dela ser usuária de drogas. Eles falaram que ia registrar como se ela fosse uma pessoa, uma andarilha. Até perguntou qual a roupa que ela usava, mas eu não sabia porque a gente não tinha contato. Mas como desaparecimento mesmo, eles não registraram o boletim de ocorrência. Eu falo assim que eu até senti que eles não deram a devida importância, né? Talvez tivesse ido a fundo, talvez teria encontrado ela antes. Jéssica era ex-companheira do caseiro Milton Gonçalves. Em depoimento à polícia, ele confessou ter matado a mulher e afirmou que contou com a ajuda do filho, Leonardo, para enterrar o corpo em uma fazenda, em Jaboticabal. Sem respostas concretas, a família de Jéssica segue aflita, à espera de justiça. O final de ano nosso foi arrasado, né? Final de ano não teve, final de ano falar, vamos comemorar o final de ano, o ano novo, não teve, porque sabendo que ela está no lugar que está jogado naquele mato lá. As buscas pelo corpo de Jéssica estão paralisadas e a expectativa é que sejam retomadas daqui a algumas semanas. Na última operação, equipes das polícias civil e militar foram mobilizadas, mas sem sucesso. As escavações aconteceram no final de dezembro do ano passado. As buscas contaram inclusive com o apoio de uma retroescavadeira. Segundo Milton, o corpo de Jéssica estaria próximo a um córrego que corta o sítio, uma área de difícil acesso, o que dificulta ainda mais o trabalho das equipes. Mais uma vez, sem expectativa, não acharem do corpo, então a gente só fica nessa, corre para um lado, corre para o outro. Já está sem esperança, porque está difícil. São dias dolorosos, dias com expectativa de pelo menos para achar, para poder dar um descanso em paz para ela, mas está difícil. O caso de Jéssica só veio a público depois que o pai e filho se envolveram em outro crime mais recente, que comoveu a macro-região. A vítima é Sabrina, que também foi companheira de Milton, e os 3 filhos dela, ainda crianças. Segundo a Polícia Civil, durante uma briga entre Sabrina e Milton, Leonardo atingiu a mulher com um facão. Um dos filhos tentou defender a mãe e foi agredido por Milton com uma marreta. Em seguida, as outras 2 crianças também foram mortas. Pai e filho confessaram os crimes e indicaram à polícia o local onde os corpos estavam enterrados, na mesma fazenda. A família da Sabrina prometeu à família da Jéssica que nós vamos acompanhar todo o desenrolar da procura pela Jéssica. Nós exigimos da autoridade que sejam exauridos todos os meios possíveis para localizar a Jéssica. A família de Jéssica cobra explicações e providências da polícia para que o caso seja finalmente concluído. Então já pegasse ele, levasse lá, já mostrasse o lugar que está, pelo menos achasse o resto mortais dela e nós fizesse um enterro normal. O sentimento nosso é de revolta, tipo assim, é uma vida, né? E cadê as autoridades para poder resolver logo esse caso? Edson Ferreira, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. A nossa produção não localizou as defesas de Milton e do filho dele, Leonardo. Wendel Rosa, advogado criminalista, participa com a gente a partir de agora. A gente segue então falando nesse sentido, nesse caso. Mesmo sem a localização do corpo, a confissão do acusado, ela é suficiente, doutor, para uma condenação por homicídio? Uma ótima tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, André. Muito obrigado pela oportunidade. A confissão, ela muitas vezes é tida como a rainha das provas, mas essa não é uma premissa verdadeira, que a confissão ela deve ser corroborada com os outros elementos apresentados nos autos. Então, nós temos uma situação em que o sujeito
produziu uma confissão, mas essa confissão, eventualmente, ela pode ser alterada em um caso de um futuro e eventual júri. Doutor, quais são as consequências jurídicas quando as buscas pelo corpo são interrompidas ou não produzem ali resultado? Até agora a gente não tem a materialidade do crime, né, o corpo. Num caso de homicídio, que vai a júri popular, portanto, a prova principal, o trunfo principal que o promotor de justiça tem é o exame necroscópico, através do qual ele demonstra para os jurados como se deu aquele evento morte, como o sujeito executou a vítima. E em se tratando de uma confissão, né, desprovida desse elemento principal, o promotor de justiça ele se vê fragilizado na sua acusação e isso pode ensejar, inclusive, o arquivamento desse inquérito ou até mesmo, né, a solicitação de novas diligências. Doutor, no caso do Milton, então, ter confessado, inclusive apontado o local onde esse corpo supostamente estaria, até agora o corpo não foi encontrado, como é que a justiça avalia, então, a credibilidade desse depoimento? Esse é um problema grave para esse caso, uma vez que os próprios acusados e investigados até então, eles não conseguiram apontar corretamente onde o corpo estaria. E isso gera principalmente uma fragilidade, né, para a estruturação de uma acusação. A gente não pode esquecer que na justiça criminal a dúvida beneficia o réu. E, como eu disse anteriormente, não existe a chamada rainha das provas. Doutor, considerando que pai e filho já confessaram, inclusive, outros crimes graves, né? Dizimaram praticamente a família toda daquela mulher. Isso pode influenciar também juridicamente no desfecho do caso da Jéssica? Imaginando que esse caso seja denunciado, o acusado pronunciado e que esse julgamento vá realmente à apreciação do povo, não há dúvida que o povo se comove diante de um sujeito que comprovadamente praticou crimes gravíssimos, bárbaros contra uma mulher e contra os seus filhos. Nós não podemos menosprezar isso e a influência concreta na apreciação dos jurados, se e quando houver um júri sobre esse caso. Dr. Wendel, quais medidas legais a família, então, pode adotar para cobrar a retomada das buscas e também a conclusão do inquérito? A família, ao que tudo indica pela reportagem, tem corrido atrás de elementos, né, de informação e levado até a polícia. Esse é o principal passo que a família tem que adotar. Levar novos fatos concretos, né, até o conhecimento da autoridade policial para que ela proceda e aprofunde a investigação. Outro caminho também é o promotor de justiça solicitar novas diligências, um aprofundamento nessas investigações para que ele tenha substrato suficiente para oferecer uma denúncia que não seja uma denúncia temerária, que gere um risco de insucesso no futuro. Dr. Wendel Rosa, advogado, especialista nessa área criminal, a quem eu agradeço pela presença aqui. Doutor, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Abraço, André. Muito obrigado pela oportunidade.